Bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional, esse momento em que nós vamos ouvir a palavra do dia e fazer a nossa oração, porque não tem jeito melhor de começar o dia do que dessa forma, conectado com Deus. E a palavra de hoje é um dos textos mais emblemáticos de toda a Escritura. Você já ouviu alguma pregação ou já leu na Bíblia aqui esse texto que diz sobre a tentação de Jesus? Quando Jesus havia se batizado, ele foi levado ao deserto e lá no deserto ele foi tentado pelo diabo. 3 vezes, 3 propostas, 3 coisas que serão oferecidas para Jesus. Já ouviu? Já leu? Conhece mais ou menos essa história? É um texto muito conhecido da Bíblia. Porém, a forma como nós vamos ouvir hoje esse texto, as lições que nós vamos extrair dessa passagem, talvez você nunca tenha ouvido. Fique até o final, porque com certeza o Espírito Santo quer falar com cada um de nós. Hoje eu quero falar sobre discernimento espiritual. Sabe o que é discernimento espiritual? Discernimento espiritual significa a capacidade de você perceber as coisas que não são ditas, que não são faladas, que não estão tão claras, mas você percebe. É quando alguém, por exemplo, se aproxima de você fazendo uma proposta. Olha, nós vamos ganhar muito dinheiro, você vai ficar milionário, é muito simples, daqui para o final do ano a gente vai estar milionário, é simples, é fácil, é rápido, olha, você só vai precisar fazer isso, isso, isso. E a pessoa vem com uma proposta irrecusável, que enche os olhos. Mas você está ouvindo aquilo, e ao mesmo tempo em que você ouve, e há uma parte sua, que é? Há uma outra parte dizendo assim, tá esquisito isso daí. Tá estranho isso daí. E não é paranoia da sua cabeça. Não é que você é uma pessoa desconfiada de tudo. Há uma parte muito forte em você dizendo assim, não vai, não faz, não faz. É furada, é cilada. Ou então você vai conhecer o namorado da sua filha, a namorada do seu filho. E é uma pessoa assim, muito educada, faz elogios para você, foi jantar na sua casa, fala, ai, olha que comida gostosa, nunca comi uma comida tão gostosa. É uma pessoa que tenta agradar e tudo mais, mas você tá ali, olhando para ele, olhando para ela, e você tá assim, não sei, tem alguma coisa aqui que não tá batendo, não tá encaixando. E novamente, não é que você implica com todo mundo, né? Porque daí também tem o extremo, né? Tem pai e mãe que implica com todos os namorados dos seus filhos. Não. Não é paranoia da sua cabeça. Realmente é uma coisa assim que não bateu. E aí depois vem à tona alguma coisa e aí você lembra daquela implicância, que não era implicância coisa nenhuma, já era o discernimento de espírito que estava em ação, e aí você lembra daquilo e você fala, tá vendo? Eu não falei? Eu sabia, tinha alguma coisa. Isso é discernimento de espírito. E a gente precisa ter isso para que possamos entender quando grandes oportunidades, na verdade, não são grandes oportunidades, são ciladas. Eu quero falar sobre isso. O devocional de hoje está interessante, gente. Fique até o final. Me ajude a espalhar. Como? Deixando o like. Já deixou o like? Deixa o seu like aí, deixa a curtida aí e vamos compartilhar hoje no grupo da família, nos status, nos stories, no Instagram, no Facebook, em todos os lugares que você puder compartilhar. Compartilhe Mateus capítulo 4. Essa semana nós estamos falando e orando para que Deus proteja a nossa mente, para que Deus venha blindar os nossos pensamentos. E faz parte, o devocional de hoje, essa mensagem faz parte dessa série, porque quando você tem discernimento de espírito, então você está mais blindado, mais protegido para não cair em qualquer cilada por aí
e essa vai ser a nossa oração de hoje, tá? Se você não é inscrito no canal, clique aqui em inscrever-se. Você vai participar todos os dias das nossas orações. Todo dia tem palavra, tem oração, tem mensagem aqui no canal. Eu deixo o meu número também à sua disposição, caso você queira conversar comigo. Meu número é o final 0420. Eu não entro em contato com ninguém, mas se você entrar em contato comigo, eu vou te responder, tá? Ore comigo o Pai Nosso, enquanto você vai colocando pedidos de oração, e depois do Pai Nosso, eu quero ler aqui, ó, Mateus capítulo 4. Ore comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Senhor, nos dê direção nessa palavra que vamos ouvir. Abençoe este nosso dia, entregamos tudo em tuas mãos. E que o Senhor possa proteger a nossa mente, que sejamos prudentes, que não sejamos ingênuos, a ponto de não perceber quando há um laço, quando há uma cilada diante de nós. Que nós possamos perceber e identificar isso em nome de Jesus, e quem crê diga amém, amém e amém. Que assim seja. Evangelho de Mateus capítulo 4, vamos fazer a leitura da palavra. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Veja só, nem toda promessa de fartura vem de Deus. Nem toda oportunidade de abundância vem de Deus. Aqui era uma oportunidade de fartura, de abundância. Porque imagine a quantidade imensa de pedras que havia no deserto. Muitas pedras. Satanás faz uma proposta, ó, transforma essas pedras em pães. E Jesus, com o discernimento de espírito, Não. Não está batendo isso aqui não. Essa não é a vontade de Deus. Ele pegou, ele percebeu. Então, atenção, a gente vai pontuar 3 coisas aqui, baseado nas 3 tentações. A primeira, nem tudo aquilo que parece uma grande oportunidade, de fato é uma oportunidade. Então, sempre que aparecerem formas para você ficar rico, milionário, ganhar dinheiro, que bom, que seja uma bênção de Deus, amém, que logo, logo você escreva aqui contando o seu testemunho. Mas tenha cautela, tenha prudência, vai com calma, porque nem tudo aquilo que parece uma grande oportunidade para ficar rico, para ganhar dinheiro, uma grande oportunidade para mudar de vida, nem sempre aquela proposta foi feita, foi dada, foi enviada por Deus. Às vezes aquilo vem de Satanás, tá? Então essa é a primeira coisa. Agora, vamos ver a segunda tentação. A segunda tentação está no versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo. Ele disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito que ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então, olha só. Segunda coisa, para onde que Jesus foi levado? Para onde que Satanás levou Jesus aqui? Para o alto do templo, o lugar mais alto do templo. Nem tudo que parece espiritual é espiritual. Nem tudo que parece de Deus é de Deus. Porque quando se pensa, né, no templo, né? Poxa, Jesus estava no templo, um lugar de espiritualidade, um lugar onde certamente Deus está ouvindo as orações ali e tal. Mas, neste caso aqui, Deus não tinha nada a ver com isso. Foi Satanás que levou Jesus ao templo e fez essa proposta a ele. Então, segunda coisa aqui, nem tudo que parece de Deus é de Deus, gente. Eu amo a palavra de Deus, eu amo ouvir mensagens, pregações, sabe, louvores e tal, mas nem tudo que você encontra aqui na internet realmente
são pessoas que estão falando a palavra de Deus da forma certa. Muitas vezes podem ter a Bíblia, podem ter uma boa oratória, podem saber se comunicar, mas muitas vezes não tem nada a ver com Deus. E a gente tem que ter esse discernimento de espírito, para você ouvir certas coisas e você entender, não, isso aqui é de Deus. Tem muita gente de Deus, gente. Tem muito pastor, muito pregador, missionária, tem muita gente de Deus falando de Deus, pessoas que são usadas por Deus e que muitas vezes vão entregar mensagens para você, vão te dar bons conselhos, são pessoas que você conhece. Tem muita gente de Deus, mas tem muita gente que tem aparência de Deus. Frequenta uma igreja, se veste assim, assado, mas não tem nada a ver com Deus. Então aqui, Jesus, obviamente, que tinha discernimento de espírito, né? Mas imagina se ele não tivesse. Ele foi levado ao templo, ele está no templo. E é lá no alto do templo que ele ouve essa voz, se joga. Então eu vou me jogar, porque certamente é de Deus, né? Eu estou no templo, certamente é de Deus. Opa! Não. Não é porque algo se parece com as coisas de Deus que aquilo é de Deus de fato. Então, cuidado com pessoas que pregam a Bíblia, que ensinam. Repito, tem muita gente de Deus. Não é para você agora ficar desconfiando de tudo e de todos. Tem muita gente de Deus, muita gente honesta, mas o Espírito tem que testificar. Porque também tem muita gente que usa a Bíblia com outras intenções. E aí a terceira tentação para a gente poder orar. Vai colocando pedidos aqui, gente. Coloca pedidos, deixa o seu like, compartilha. Vamos lá. Vamos espalhar essa palavra. Quero orar para que Deus te dê discernimento. Versículo 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto, agora foi mais alto ainda, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Veja que aqui Jesus foi colocado em um lugar alto, em um lugar de destaque. Qualquer pessoa que estava lá embaixo poderia facilmente vê-los lá em cima, porque ele estava em um lugar de destaque. Nem todo mundo que é colocado em lugar de destaque foi colocado ali por Deus, tá? Nem todo mundo que está subindo, que está crescendo na vida, que está avançando, Deus está validando aquilo. Então não é sinônimo. Você conhece alguém que está voando, meu Deus, a pessoa está só decolando, que bom, graças a Deus, mas eu não me iludo com isso. Pode ser que seja Deus, sim. Pode ser que ela esteja colhendo tudo que ela plantou, ela trabalhou muito, ela sempre foi fiel a Deus e agora chegou a hora de colher. Maravilha, pode ser. Mas pode ser que não. Pode ser que não. Então a gente tem que ter discernimento de espírito para você entender quando aquela pessoa está avançando, está crescendo, ou você mesmo. E aquilo veio de Deus. E quando não? Quando não. Aquilo ali é um engano, é uma ilusão de Satanás. Então, esses 3 pontos a gente aprende e você tem que ter discernimento de espírito para entender quando é uma oportunidade, porque muitas oportunidades vão chegar para você, mas muita coisa vai chegar que você vai... Isso aqui não. Você já negou alguma oportunidade? Coloca aqui nos comentários. Se alguma vez já aconteceu isso com você, alguém que te fez uma proposta de casa, de terreno, de viagem, de investimento, de dinheiro, e você olhou para aquilo e você... Não. E depois você estava certo. Como é que você soube que estava certo? Como é que você sabia o que era o certo e o que era o errado? Discernimento de espírito. Quando alguém, nossa, que pessoa de Deus, que pessoa educada, que pessoa maravilhosa, mas alguma coisa não batia. E depois veio à tona algo e tal. Por quê? Da onde vem essa implicância? Não é implicância, é discernimento de espírito. E eu quero orar para que Deus venha te dar essa capacidade de pegar as coisas que não estão claras, que não são evidentes, que não são reveladas assim, de cara, não está na cara, mas que Deus te dê a capacidade para você entender quando isso aqui é uma oportunidade, eu não vou deixar passar porque Deus me mostrou. Vai em frente. Não, isso aqui está estranho. Essa pessoa é de Deus, esse mensageiro é de Deus, essa mensagem que foi entregue para mim veio de Deus, então eu creio, amém. E outras que você vai olhar e vai falar, não, isso aqui não está direito não. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus agora. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu suplico, nós estamos nessa semana em que estamos pedindo que o Senhor venha agir em nossa mente, em nossa cabeça, em nossos pensamentos, porque o campo de batalhas que hoje enfrentamos,
É aqui, não é no Vale de Elá, como Davi batalhou lá no Vale de Elá. Não é em Jericó mais, como Josué batalhou em Jericó, batalhou em Ai. Não, Senhor, as nossas batalhas, elas acontecem aqui, em nossa mente. É a dúvida, é o medo, é a ansiedade, são as cobranças demasiadas que nos fazem tanto mal. São coisas que nos ferem. Senhor Jesus, nos dê discernimento de espírito, por favor, por favor, por favor. Nos faça entender quando algo vem de ti, porque tem coisas que sim, serão oportunidades que vieram de ti. Eu lembro quando eu pisei os meus pés aqui, nesse prédio onde eu estou agora, onde nós temos o nosso estúdio, onde os cursos para as crianças dos orfanatos estão acontecendo. Hoje mesmo tem curso aqui e toda semana está tendo curso de jiu-jitsu, inglês, elétrica. Eu lembro a primeira vez que eu pisei os pés aqui, nesse prédio aqui. A Carol estava comigo. E eu lembro que a primeira vez que eu pisei os pés aqui, eu não tive dúvidas. Era aqui. Ia dar um trabalho. Ia ter uma reforma imensa pela frente. Muita coisa a gente ia ter que passar, mas algo dentro de mim gritava dizendo, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Eu sabia que era aqui. Senhor, eu quero que o teu povo também tenha esse discernimento de espírito. E quando for para ser, quando for o sim, eles vão saber. Quando for o não, eles também vão saber. Quando algo for bênção, eles vão entender, isso aqui é bênção, não posso deixar passar. Mas quando não for, quando for cilada, eles vão fazer exatamente como o Senhor Jesus fez. Não. Que transformar pedras em pães? Não, 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 não. Que me jogar daqui lá para baixo? Não, 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 não. Não vou cair nessa, não. Que o teu povo seja um povo preparado, um povo blindado, com a mente blindada, Senhor. Senhor Jesus, eu entrego este dia em tuas mãos. Eu oro pelos dizimistas dessa obra missionária que estão semeando de forma voluntária. Senhor, abençoe cada um deles, que eles possam colher tudo que eles têm semeado, que eles possam colher. Senhor, eu peço pelos pedidos de oração que foram deixados aqui, pedidos por família, pedidos por saúde, pedidos por familiares que estão hospitalizados. Tem pessoas que sofrem com vícios. Jesus, elimina os vícios da nossa casa, do nosso lar. Traga paz ao nosso coração. E te agradecemos por tudo. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Não permita, Senhor, que venhamos ser enganados. Em nome de Jesus, respire fundo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja hoje e sempre. E que Deus abençoe as crianças dos orfanatos que temos visitado e todos que estão fazendo o devocional aqui. E quem crê, diga amém, amém e amém. Que assim seja. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos compartilhar essa palavra. 12:00 o pastor Felipe volta e eu volto às 6 horas da tarde. Deus te abençoe. Um excelente dia.